Bem-vindo à websérie, onde nós estamos falando como você pode economizar na sua empresa. Nessa websérie aqui, eu vou te dar dicas práticas de como isso é possível, tá bom? Então, vai acompanhando todo esse conteúdo aqui que vai ser muito interessante para você. Se você não me conhece, eu sou Anderson Hernandes e sou diretor aqui da Tactus Contabilidade. Vamos lá. Então, a primeira dica que eu quero deixar para você é sobre mapeamento de processos. Então, o que você precisa fazer em relação a isso? Você precisa enxergar aonde é que está indo cada centavo da sua empresa. Cada valor que sai, você precisa enxergar. Porque muitas vezes quando nós nos deparamos com uma empresa que está enfrentando problemas financeiros, e aí nós vamos requisitar, por exemplo, para essa empresa que ela apresente como é que está o fluxo de caixa dela, para onde é que está indo o dinheiro, ela não tem essa informação. Por quê? Porque ela não mede. Quando você faz essa medição, você consegue ter melhores resultados. Por quê? Porque você consegue enxergar o que está acontecendo com o dinheiro. Para alguns negócios, as coisas não são tão simples assim. E você precisa contar com ferramentas para você fazer isso. Existem sistemas de gestão financeira que vão te ajudar dentro desse processo. Então, você precisa efetivamente utilizar ferramentas para isso. E aí, para você poder definir claramente aonde é que você vai gastar o seu dinheiro, você precisa utilizar um orçamento definido. Então você tem que criar um orçamento onde você vai determinar para onde vai cada um dos valores. Então, por exemplo, você pode agrupar valores que você vai fazer, por exemplo, para investir na parte de marketing para poder ter mais aquisição de clientes. Valores que você vai fazer, por exemplo, para investir na manutenção do seu negócio. Valores que você vai investir, por exemplo, ali como complementar ao seu time de vendas, do ponto de vista, por exemplo, de você gerar melhores resultados. E aí você começa a agrupar. E aí você vai revisando esses agrupamentos de tempos em tempos. Mas qual é a vantagem de você fazer isso? Que quando você tem um budget fechado, fica muito mais fácil, porque você vai se apegar muito mais facilmente ao seu orçamento. E aí vai fazer com que você possa fazer uma distribuição correta desse valor na decorrência do tempo. Então, é importante você fazer isso. Também, você olhar os custos e despesas com maior representatividade. Às vezes tem gente que fica ali focado em controlar cafezinho, fica controlando coisas muito pequenas. Só que os valores de maior representatividade, eles podem ser o seu grande gargalo em relação à sua situação financeira. Então, você focar primeiro nesses valores vai ser melhor para que você possa ter melhores situações financeiras no seu negócio, ou seja, você possa economizar mais. Com relação a fornecedores, você pode criar parcerias com eles. Quando você cria parcerias, você tem uma aproximação com os seus fornecedores, você consegue, por exemplo, ter mais flexibilidade. Às vezes você consegue ter, por exemplo, uma economia nos juros, às vezes você consegue um prazo um pouco maior que vai ajudar o seu processo de fluxo de caixa. Às vezes você consegue, por exemplo, algum desconto diferenciado por conta desse processo de parceria. Então, se aproximar dos seus fornecedores e criar uma conexão que permita, por exemplo, você conseguir algumas concessões, é importante também para você ter melhores resultados. E aí, você definir pessoas responsáveis e criar ordens de compra para você poder ter indicativos de eficiência. Dependendo do tamanho do seu negócio, quando você cria, por exemplo, um processo de compra, você consegue ter mais controle sobre o que está acontecendo. E aí, por exemplo, você consegue ter uma observação mais clara em relação ao que acontece sobre o seu estoque. Você consegue, por exemplo, ter informações mais claras sobre a utilização correta desses valores. Você consegue criar um processo que pode te gerar economia. Por exemplo, ao fazer contratações, ao executar ali alguma compra específica, se você tem um processo determinado, isso pode obrigar, por exemplo, você ter cotações diferentes. E isso vai ajudar, por exemplo, você também ter melhores resultados. E por fim, você observar claramente o momento da compra. Você precisa entender que os preços, ele tem um processo de variação. E aí esses preços que tem um processo de variação, eles precisam, por exemplo, ter tratativas específicas. Então você fazer o acompanhamento disso vai te ajudar você a ter melhores resultados. Bem, isso aqui é apenas uma parte dessa websérie com conteúdos práticos para você. Essa websérie aqui está sendo contribuída pela Yugo, que faz um processo de cobrança para as empresas e gera bons resultados com automação de cobrança, tá bom?
Quer saber um pouco mais de informações? Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar mais, inclusive os próximos vídeos para você assistir dessa websérie.